Olá, vamos conversar hoje aqui sobre a atitude fenomenológica no âmbito da gestalterapia. Vamos pensar como que age o gestalterapeuta a partir desse olhar fenomenológico. Uma coisa é a gente estudar a fenomenologia, que é um campo vasto, né? Então, assim, não é o propósito desse vídeo a gente fazer uma incursão mais profunda sobre a fenomenologia em si, sobre os trabalhos de Russell, que é um grande autor que nos influencia dentro da gestalterapia. Outros autores também fazem parte de um conjunto de leituras da hermenêutica, né, sobre o real, como que a gente pensa consciência e realidade. Mas a gente não vai ainda entrar aqui num campo tão profundo do ponto de vista filosófico. Mas justamente um recorte aqui é uma reflexão que se trata de um recorte possível, né, nesse universo que é a internet. É uma curta conversa sobre como a atitude fenomenológica fica presente nos nossos fazeres cotidianos em gestalterapia. Como a gente consegue essa proeza, né? E o que justifica determinadas técnicas que a gente usa, determinadas formas de abordar na clínica. Acho importante a gente considerar que na fenomenologia não existe duas entidades separadas, não é possível se achar pureza entre duas entidades como o sujeito e objeto, consciência, objeto, homem, mundo. Nós não conseguimos encontrar essa dualidade separada e através de um método científico determinístico, localizar e purificar e descrever o homem, descrever o sujeito na sua raiz. E, por outro lado, nem o objeto, nem o mundo separado desse sujeito. Porque nessa concepção filosófica que, digamos, é a base ontológica e epistemológica da gestalterapia, a gente vai entender essa consciência se construindo na relação, é nesse inter, né? Ela se dá na relação com o objeto. Então não existe consciência separada do objeto, nem objeto separado da consciência, porque existe uma consciência na relação com. É por isso, por exemplo, que a gente vai pegar obras clássicas de Peirce, em que ele vai dizer que o que é importante para o foco do gestalterapeuta é o campo existencial, lembram disso? Então, o campo existencial, o que era? Organismo mais meio. A ideia, né, que se coloca, que se descreve inúmeras vezes em obras gestálticas sobre organismo, esse ser, essa consciência. Muitas vezes se fala de consciência em gestalterapia, mas é uma consciência que se constitui na experiência do vivido. É exatamente onde se vive a experiência é que se tem o inusitado, o não repetível, a singularidade, né? A gente não pode repetir em laboratório uma experiência vivida. E aí, daí advém várias discussões, né? Claro, quem estuda o campo da fenomenologia vai ver que ela responde a um período que foi uma reação a um pensamento positivista que tentava enquadrar, localizar, determinar, sendo que para o objeto a que se propõe o nosso trabalho, né, o objeto científico de análise que tem a ver com toda essa relação sujeito, campo e meio, a gente não vai encontrar essa possibilidade, porque nem para todos os objetos científicos cabe o positivismo. Então, de modo geral, para a psicologia como um todo, né, há toda uma reação metodológica científica de se pensar que o positivismo não nos serve no campo psicológico, né, exceto para algumas linguagens muito restritas de alguns campos de pesquisa. Mas, de modo geral, quando você fala da intervenção clínica, não é possível a este campo a gente localizar as mesmas condições de produção científica. E nem por isso a clínica deixa de ser ciência, né? Então, fazer psicologia clínica, do ponto de vista da gestalterapia, é algo que se debruça num campo epistêmico da fenomenologia. Então, agora vamos às coisas mesmas. Como funciona na prática, como que isso afeta o trabalho clínico do gestalterapeuta? Como que isso nos afeta enquanto gestalterapeutas? Se a experiência vivida ela tem uma relação fundante com tudo que a gente está descrevendo, né? Então a pessoa vive a experiência, ela nos relata, é muito importante para o gestalterapeuta essa descrição da experiência vivida e não a hipótese, a teoria, digamos, as leis gerais de uma ciência que tenta enquadrar. Então, por conta dessa raiz epistêmica, a gestalterapia não trabalha com base em diagnóstico. A gente não precisa ter diagnóstico para tratar,
né? O processo em si é o próprio acolhimento, a escuta, o trabalho de intervenção, já começa no primeiro contato em gestalterapia. Então você não precisa ter diagnóstico e nem caberia essas condições nosológicas classificatórias dentro da gestalterapia. Claro que a gente se relaciona com um universo que funciona assim no campo da saúde, que as pessoas chegam diagnosticadas, mas é muito mais importante para a gente o significado produzido pelo sujeito a partir do diagnóstico que recebeu do que efetivamente as condições clássicas que localizam ele dentro de um quadro clínico, né? Então, quando alguém me diz, tenho depressão, é mais importante como essa depressão aparece, descreva isso, né? Como que isso vem? Aparece, dorme demais, dorme de menos, come demais, come de menos, pode aparecer com inúmeras facetas a mesma nomenclatura, né? Nas próprias classificações do DSM, a gente vai ver várias nuances aí que não determinam a experiência vivida de uma pessoa que está classificada por outra, né? Então, é a partir daí uma lógica de que cada experiência vai se construir com algum grau de singularidade. Inclusive, nenhuma depressão ou pessoa em depressão é igual a outra, né? Para resumir, a base de cada fenômeno que a gente entende, que a gente está em contato, é a especificidade do fenômeno, a originalidade, nunca aconteceu antes, e a singularidade da experiência singular de quem nos conta. Dentro disso que a gente está colocando, é muito importante entender que a fenomenologia ela vai estudar aqueles fenômenos do que é dado à consciência, né? Do que é dado à consciência, mas sem uma consciência que tenha substância, portanto, como eu tinha dito antes, né? Não existe como eu apurar a consciência em si separada do objeto. Mas nessa relação entre conhecedor e objeto conhecido, né, que é um campo amplo da filosofia da ciência, né, como que se estabelece essa relação entre o conhecedor e o objeto conhecido, a gente vai ver que existem algumas propriedades que a gente valoriza muito na relação com o mundo, né, nessa produção de consciência no mundo, que são alguns nomezinhos que a gente acaba se relacionando dentro da gestalterapia, que a gente valoriza muito, que é a ideia de intuição, sensibilidade e tudo que é pré-reflexivo. O pré-reflexivo é antes de eu enquadrar, antes de eu nomear, né, antes de eu estar na relação classificatória, como que eu sinto uma experiência. Então, quando alguém me conta como sente uma experiência, ela vale muito mais do que eu conseguir racionalizar sobre essa experiência. Isso se dá na gestalterapia por conta dessa forte influência fenomenológica. Dado isso, a gente precisa entender que a consciência se produz sempre com intencionalidade. Então, é uma consciência que se produz na relação com, né? Então, a consciência de algo, eu tenho consciência de alguma coisa, eu tenho consciência da temperatura, eu tenho consciência da cor do dia, da claridade, eu tenho consciência da minha experiência. Essa consciência é na relação com alguma coisa. Então, consciência e intencionalidade são indissociáveis. E a gente pode falar que essa relação da consciência com os objetos, né? Onde ela se dá, onde ela emerge, onde ela existe, né? Ela aparece de várias formas. Que formas seriam essas, basicamente? Intuição, percepção, imaginação, memória, sentimentos e sonhos. Tudo isso é material clínico na gestalterapia. Tudo isso aparece como, na verdade, formas de consciência. E se a gente for pensar o que a gente faz como clínico, como psicoterapeuta, a gente faz muito o papel de ampliação de consciência, de como a gente compreende essa consciência, essa relação com o mundo. Então, uma das estratégias do gestalterapeuta é a gente colocar de lado aquela tradição sedimentada, algo que já está pronto, enraizado, como se já tivesse muito repetido, digamos, batido, e com o qual a gente não faz mais um contato novo, excitante, com originalidade. A gente coloca entre parênteses algumas das nossas impressões e a gente vai sempre em busca dessa originalidade. Uma das tradições sedimentadas mais conhecidas é a palavra, a linguagem falada. Por isso o corpo também tem muita importância, porque o corpo é a expressão de consciência. Ele aparece como experiência narrada, né? Como experiência que não é reveladora de algo que não está ali. É o corpo em si, a própria experiência fenomenológica que se dá.
Então, a linguagem falada, ela pode passar por muitos processos, né, de sedimentação, digamos, muito semelhante ao que Moreno dizia lá no psicodrama, chamava de conserva cultural, né? Então, é uma ideia de que a gente tenta buscar outras estratégias para explorar aquilo que acontece no aqui e agora, e não assim ficar falando de um repertório que já estava classificado, rotulado, descrito. Então, muitas pessoas chegam em terapia falando mais do mesmo. E é muito comum que as pessoas já cheguem, digamos, com um encurtamento reflexivo sobre isso, né? Elas já chegam nomeando coisas porque elas já se relacionaram com um determinado tema, ao qual vão fazer terapia, e falam daquele tema há muitos anos, ou com algum grau de conhecimento de causa. Então, como é que a gente percebe que aquilo vem assim com uma tradição sedimentada? Vem através da palavra, e uma palavra sem emoção. Então, digamos que um dos papéis do terapeuta também é a gente trabalhar na atitude fenomenológica, promovendo um desencurtamento do mundo, né? O que é o desencurtamento do mundo? É muito próximo daquilo que a gente chama em gestalterapia de awareness, né? É quando eu me dou conta na experiência, no aqui e agora, eu reúno percepção e atenção sobre o mesmo fenômeno. Eu consigo me localizar no fenômeno de uma maneira diferenciada, com percepção e atenção. E dá aquela sensação de, né, eu fechei algo, eu entendi alguma coisa, eu avancei na minha espiral hegeliana, né? E esse processo de desencurtamento é também nomeado muitas vezes como ampliação de consciência, simplesmente, né? Quando a gente amplia a nossa consciência sobre o mundo. E como que a gente faz isso? Bom, para a gente colocar a emoção, a compreensão, né, uma compreensão fenomenológica em cena, a gente não pode estar interpretando, porque talvez por isso, digamos, o motivo máximo pelo qual o gestalterapeuta não interpreta analiticamente a semelhança do psicanalista, né? A base fenomenológica nos empresta essa atitude fenomenológica, que é de compreender fenomenologicamente com o outro, enquanto o outro faz esse desencurtamento do real, essa ampliação de consciência e coloca sensibilidade, intuição, emoção naquilo que ele está te narrando, né? É como se ele trouxesse para aqui agora a experiência vivida e pudesse entender de outra forma seus sentimentos. E aí consegue reorganizar de uma outra forma. Então, toda vez que eu interpreto em gestalterapia, eu estou colocando em perspectiva algo que interrompe o meu contato de ampliação de consciência. O que significa isso? Que é completamente errado, então, que os psicanalistas estão errados porque eles interpretam? Não, porque eles colocam a interpretação analítica dentro de um outro quadro metodológico, é outra perspectiva de trabalho analítico, né? Então, ali cabe. Ali eles usam, por exemplo, a transferência. A relação transferencial na psicanálise, ela é uma relação de projeção, onde o paciente presume um certo saber, poder, capacidade do terapeuta, entre outras coisas, né, que poderíamos nos demorar aqui conversando. Mas é através da transferência que está assegurada a possibilidade de o terapeuta psicanalítico interpretar o outro. Sem transferência não há possibilidade de análise, correto? Então, na gestalterapia, a gente não alimentou a transferência, a gente trabalha numa relação mais horizontal possível, a gente não trabalha com essa verticalidade ou com uma distância do saber, do poder, é uma relação de aproximação e de contato, então a gente está com o outro. Então veja, na medida que eu não tenho estabelecida a transferência que existia lá na psicanálise, ou pelo menos se ela aparecer aqui, eu não vou nutrir e não é meu material de trabalho, ele não é fundante da relação terapêutica. O fundante da relação terapêutica que é o contato. Então, na medida em que eu erro como um terapeuta iniciante, né? Isso acontece, eu oriento muitos estágios, eu trabalho com formação clínica há muitos anos, a gente vê aprendizes começando, né? É possível um equívoco ou outro no início, então as pessoas às vezes misturam e interpretam. Interpretar é achar algo sobre. Então, por exemplo, eu trabalhando com atitude fenomenológica, eu vou construindo com o outro. Quando eu interpreto, eu acho coisas, eu me autorizo a dar opinião, né? Mas eu estou fazendo isso sem um método interpretativo analítico. Então, é um erro metodológico, que o outro não vai te autorizar, porque ele não usufrui da transferência, a gente não está nutrindo a transferência.
Então vejam, cada método vem com um pacotinho completo, né? Na gestalterapia a gente trabalha com essa questão da atitude fenomenológica. E é isso que nos permite essa horizontalidade, essa tranquilidade de não ter que alimentar a projeção, né? A atitude projetiva transferencial, um lugar de suposto saber. Mas também, por outro lado, a gente não usufrui do poder de poder interpretar o outro. Então, o que a gente faz na atitude fenomenológica? A gente faz compreensão fenomenológica. Sucessivas amplitudes de consciência vão acontecendo na relação com o trabalho terapêutico. E nesse processo, a gente vai atingindo níveis cada vez maiores de awareness. E é aí que a gente vai encontrar o nosso produto final, né? O grande sucesso do gestalterapeuta é ser um bom companheiro de viagem e depois se tornar dispensável, né? Como diz, né? A boa mãe é aquela que se torna dispensável, né? E o bom terapeuta também. É aquele que ao longo do tempo a pessoa diz, olha, já descobri tantas coisas aqui, né? Então, não se trata de psicoterapias extremamente longas, né? Quem é mais antigo na gestalterapia deve conhecer o sucesso da década de 70 das grandes técnicas que surgiam, técnicas para ampliar a consciência. Então, técnicas que os gestalterapeutas usavam, assim, que propositadamente provocavam uma reflexão, né? Ah, fazer um exercício, vamos fazer um desenho, usa massinha de modelar, argila, etc. O John Stevens, teve aquela roseira do John Stevens, do Tornar-se Presente, da obra Tornar-se Presente, muito conhecida. Então, veja, são técnicas, mas que colocam, tem um grande risco aí, né? Depois veio, ao longo dos anos, isso foi se modificando. Depois do grande sucesso do boom das técnicas, a gente vê que foi aparecendo também uma preocupação de que o lugar da técnica é trazer muito o outro, né, a pessoa que está em atendimento clínico, para o nível que o terapeuta já enxergou. Então, o terapeuta propositadamente cria uma técnica para provocar que o outro coloque emoção naquilo que ele não está trazendo com emoção. Estranha aquilo, como? Então você sofreu tudo isso e a pessoa não demonstra nenhum grau de emoção na face, nem no corpo. Nada nos conta de emoção, aí você fica ali cavando. Então, havia o sucesso da técnica que era me mostra, fala mais sobre isso mostrando, né? E mostrando com desenho e com essas técnicas, né, projetivas como da roseira, que é fantasia dirigida, imaginada e tal. Mas, na verdade, o que acontece é que tem esse risco que eu falei há pouco. Então, que a gente esteja provocando, assim, direcionando, conduzindo o trabalho. E isso se afasta um pouco da atitude fenomenológica, porque a gente não pode criar, inventar a originalidade, a singularidade. A gente tem que deixar o processo vir e acontecer. Então, cada vez tem se valorizado mais, em detrimento da técnica, a relação com o experimento no âmbito da clínica gestáltica. Porque o experimento traz à tona a experiência do vivido. O outro deixa vir. E aí a gente também tem que ter suporte para aguentar o vazio fértil, né, no momento da sessão. E que o outro traga a sua experiência vivida ali em pele e osso, né, na carne, ficar no silêncio e daqui a pouco levanta, mostra. Então existem várias estratégias de experimentação, de sentir, e não de uma técnica induzida e quase controlada, né, de eu provocar uma emoção que eu, como terapeuta, já esteja vendo. Então, é muito interessante essas fórmulas, né, elas podem se misturar, cada um vai achando o seu estilo de trabalho, e isso exige também muita habilidade, né, muita formação para que você consiga identificar quando, como, até onde o outro tem suporte, toda a ética necessária nesse campo. Então, assim, de alguma maneira, o vídeo de hoje é só para a gente se introduzir, né, a importância da atitude fenomenológica e para que a gente saiba eleger esses melhores momentos e como lidar. E por que a gente não trabalha com transferência e trabalha com compreensão fenomenológica e como que é esse nosso amplo espectro de possibilidades de intervenção clínica no campo da fenomenologia em gestalterapia. A gente se vê!